Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, uma terra fria e maravilhosa, onde a gente encontra daqui a pouco o Canyon do Funil. Caraca! E aqui estamos! O Canyon do Funil e o Canyon Laranjeiras, duas paisagens maravilhosas na Serra Catarinense para curtir num frio abaixo de zero. Eu vou te contar tudo o que você precisa para chegar nesse lugar incrível e como enfrentar essa friaca. Fala, trilheiros! SC390, Serra do Rio do Rastro, município de Lauro Miller. A gente vai subir ela daqui a pouco, mas antes, parei para ver uma das coisas que eu mais gosto, as encostas da serra. Olha os paredões. Olha que bonito, cara. A gente está chegando perto dos paredões da serra. Antes de chegar nos canyons, a gente precisa subir a serra. Para quem está saindo do Rio Grande do Sul, do litoral de Santa Catarina, o caminho mais legal é a Serra do Rio do Rastro. Ela é uma das estradas com mais infraestrutura e também tem uma experiência maravilhosa por causa da paisagem. Ela fica aqui no município de Lauro Miller e todo o caminho é pavimentado. Aqui na chegada tem vários restaurantezinhos, pontos de parada, mirantes para dar uma olhada, mas eu vou tocar direto que lá no alto tem o mirante principal e que a gente vai ver a vista. E aqui estamos no alto da serra. Olha só. Essa estrada tem uma origem centenária. Lá nos anos 1700, quando jesuítas queriam fugir dos portugueses, soldados portugueses lá no litoral, então eles abriram esse caminho, jesuítas e indígenas. Depois os tropeiros descobriram isso nos anos 1800 como uma forma de encurtar o caminho entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Então ela era uma picada, uma trilha, aí virou uma estrada em 1950 e em 1980 ela foi pavimentada. Qual que é a ideia, então, dessa aventura? A gente vai visitar dois canyons, o Canyon do Funil, agora, e o Canyon Laranjeiras. A ideia inicial era ver ele amanhã. Eles ficam a meia hora de distância, mas dependendo do tempo que eu levar no Canyon do Funil, eu vou no Laranjeiras hoje também. Além disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou acampar numa pousada que fica perto do Canyon Laranjeiras. E esse acampamento ele é estratégico, porque a gente teve hoje o amanhecer mais frio do ano aqui em Santa Catarina. As temperaturas ficaram abaixo de zero, teve geada. E eu quero fazer um teste com o meu equipamento para saber se as roupas que eu tenho, os equipamentos que eu tenho, suportam uma temperatura abaixo de 0 grau. Então é isso. Vamos pro Canyon primeiro. Aqui começa a nossa aventura, que vai ser bem curtinha. Não precisava nem estar indo de mochila até, só tô indo porque eu tenho que levar câmera, tripé. Então, ó, bem onde tem essa grande antena de transmissão. Aliás, olha só que interessante, né, cara? Isso aqui não tinha da última vez que eu vim. Eles fizeram uma linha vindo lá de baixo. Aqui em Bom Jardim da Serra, onde eu tô, tem um parque eólico. Então é energia a partir do movimento do vento. Então é isso. Agora é hora de ir a pé. Trilha de borda de canyon, né? Só escolher o lugar mais legal. Vamos ver o que é que tem. Esse canyon é interessante porque a gente está muito perto da parte baixa. E é interessante que a gente consegue ver a diferença de relevo, né? Olha como lá embaixo ele é muito mais ondulado. Aqui em cima, cara, é um planaltão, né? Então o que a gente consegue ver aqui? Toda a região sul de Santa Catarina, que é essa grande planície. Lá ao fundo, eu não tenho certeza se é Criciúma ou Tubarão, que é uma cidade mais importante que a gente vê aqui. Dá até para ver uma fina faixa clara, que é o litoral, é a praia. Aí agora a gente já começa a olhar e a gente vê toda a encosta da serra indo em direção lá aos Soldados de Seba, onde a gente também foi.
Caraca, hein? Aquele ali é o funil e a gente vai chegar mais perto dele. Caraca! E aqui estamos. Canyon do Funil! E o nome Canyon do Funil, você já deve imaginar, esse formatinho dele. O que dá pra gente deduzir de como é que essa estrutura se formou? Cara, é erosão, isso aqui tudo era um grande bloco de basalto e aí vai tendo a chuva, o vento, o calor, o frio, a rocha vai dilatando e comprimindo e ela vai se quebrando. E dá para ver, inclusive, daqui o Morro da Igreja, que é um dos pontos mais altos do estado. A gente reconhece ele por uma bolinha, que é o radar Sindacta da aeronáutica, que é utilizado para ajudar a aeronavegação aqui no Brasil. Cheguei no estacionamento e agora eu me dei conta de uma coisa. Lá no começo, quando eu parei para filmar a encosta da serra, teve uma hora que apareceu uma antena, uma torre assim, né? Era essa aqui, cara. Essa é a única linha de transmissão que sobe a encosta aqui. Agora a gente vamos pegar um trechinho de estrada de chão até a nossa pousada e lá começa a trilha pro Laranjeiras. Vambora! Muito bem, tô aqui na propriedade onde começa essa trilha. Agora vai ser trilha mesmo, a gente vai entrar numa floresta de araucária, bem representativa dessas terras altas, e a gente vai pegar um fim de tarde bem bonito e bem frio. Tô trazendo uma jaqueta, eu tenho luva também se precisar, porque cara, deu 5 horas, a temperatura vai despencar. Vambora! Cara, essa trilha, ela me dá excelentes recordações. Eu tive aqui uma vez, foi a única vez que eu fiz uma trilha com neve. Então nevou à noite, de manhã eu saí pra fazer a trilha, ainda tava tudo branco assim. E aí enquanto eu fazia a trilha, o gelo foi derretendo. Pronto, vamos sair num campo aberto agora. E aí, o que eu tenho que fazer? Essa é a dificuldade desse tipo de trilha. Alguns canyons que eu já visitei aqui no canal, vocês viram que tem uma estrada que leva até a borda dele. Não é o caso desse aqui. Você não vê trilha nenhuma, né? Mas... não, ali eu já vi. Ali na frente eu já vi. Eu tô com o GPS aqui também. Vamos lá. Não é legal, cara? Campão aberto aqui. Só você. Parece que tá no meio do nada. E tá mesmo. Olha só quem está na nossa frente. Os lindos paredões do Canyon Laranjeiras. Cara, uma coisa chata desse canyon é que ele tem muito desses banhados assim. Ai, eu não queria molhar o meu tênis, cara, porque no frio ele demora muito pra secar. Puta vida. É difícil, você tenta achar um... é tipo uma esponja, sabe? Tá cheio de água aqui embaixo. Se eu pisar nos lugares em que tem mais grama, a raiz é mais profunda, daí funciona. Aí, deu certo. Caramba. Olha como é interessante aqui, ó, como esses paredões são retos e são muito altos mesmo, assim. Esse é um verdadeiro precipício, esse canyon. Tem uma ponta pra lá, outra pra cá, outra lá pra dentro. E aqui, bem no centro, tem um rio correndo ali. É majestoso isso aqui, cara. A gente veio em uma dessas pontas. Agora eu vou lá pro meio, onde eu consigo ver todo esse precipício pelo centro. Olha só. A
Ali no fundo a gente vê uma formação muito interessante também, que é o chamado Vale das Pirâmides. Nem toda a encosta da serra é formada por paredões de basalto. Existe um pedaço ali em que o arenito é a rocha predominante, aquele que a gente viu lá nos Soldados de Sebald. E como é uma rocha muito frágil, a erosão deixa ele com essa cara de pirâmide. Dá para acampar aqui no Cânion Laranjeiras, dá inclusive para fazer uma travessia. Você começa aqui e termina lá no Cânion do Funil, ou o contrário. Mas cara, é isso. Vambora, que eu tenho que montar a barraca. Olha que deboche isso daqui. Esse sol dourado de maio. Boa noite, a barraca está quase montada. Dá tempo ainda de ver, cara, o resquício do pôr do sol. Olha só, cara. A barraca está prontinha aqui. A temperatura começou a cair pra caramba. Tá muito frio. E agora é a hora do ritual da roupa. Eu tenho uma meia térmica aqui. Uma meia térmica não é o suficiente, eu vou precisar botar mais uma. Eu tô também com uma acerola e eu vou colocar a calça da trilha por cima dela. Aqui vale o conceito das 3 peles. A terceira é a jaqueta, uma jaqueta essa aqui tolera até -10, segundo o fabricante. Essa aqui é a segunda pele, que é uma blusa assim mais grossa. E tem a segunda pele que tá aqui, a primeira pele na verdade, que é uma blusa mais fininha. E por baixo eu ainda tô com uma camiseta de corrida para dias frios, que funciona como uma pele extra. Eu tenho também essa daqui, uma luva antiga minha também, para dar uma proteção extra caso precise. Também é importante a touca e caso precise eu tenho também uma balaclava. Eu fiz esse acampamento num lugar com infraestrutura, porque lá no meu carro tem mais uma calça e mais uma blusa extra, caso eu não dê, tudo isso que eu tenho não dê conta de enfrentar esse frio. Porque se eu estivesse numa montanha mesmo, não teria socorro. Se o meu equipamento aguentar, depois eu vou medir a temperatura e aí eu vou ficar mais seguro para fazer trilhas parecidas. Então, é isso. Agora a gente espera. Bom dia! Estou sem voz. Cara, tá frio, tá... Teve geada, olha aí. Foi uma experiência bem interessante. As roupas aguentaram, mas eu tive frio em alguns momentos. Eu tive que colocar todas as roupas extras. E agora, velho, vamos ver o sol nascendo, cara, tá lindo isso aqui. O sol está quase nascendo. Olha só isso aqui, cara. Dá uma olhada. Isso aqui é a geada, né? Não é neve, não. E ó. Uma paisagem muito bonita, né, cara? E rara aqui no Brasil. Ah, o carro, cara. Olha só o carro. Olha como é que ele fica. Acho que ele nem liga, cara. Então é isso. Guardando aqui o sol sair. Barraca desmontada, hora de pegar o caminho de casa. Eu consegui confirmar agora a temperatura que a gente pegou, foi de -4,4 graus. Bom, o sol já derreteu todo o gelo aqui, a água já evaporou inclusive. Também descobri que eu me enganei sobre o meu saco de dormir. Ele não é para -10, ele é para -5, então ele estava no limite, por isso que eu senti um pouco de frio. Se eu quiser fazer uma outra trilha em condições parecidas, assim, no meio da montanha, onde eu não tenho nenhuma infraestrutura, eu vou precisar de um saco um pouquinho mais resistente. E assim a gente vai criando confiança e ampliando as nossas aventuras. Vou embora. Tchau. Na descrição do vídeo, como sempre, estão todas as informações para você conseguir chegar tanto aqui no Cânion do Funil quanto no Cânion Laranjeiras. Se cuide nas suas aventuras e até a próxima.